A gente vai entrar numa das últimas etapas do gerenciamento. Então, o gerenciamento consiste em acondicionar, armazenar, transporte, coleta. Depois, se esse resíduo for um resíduo perigoso, ou se você quer reaproveitar recursos, você faz um tratamento. Né? Esse tratamento pode ser uma compostagem, uma digestão, uma incineração, né? Pode ser ainda uma reciclagem. Tudo isso é considerado tratamento dos resíduos sólidos. E aí a gente ainda tem, por fim, aquilo que não der para recuperar 100%, a gente encaminha isso para disposição em aterro sanitário. Então, tratamento, a gente vai ver os principais tipos de tratamentos que são atualmente realizados para resíduos, tá bom? Isso para resíduos gerais. Qual que é a finalidade do tratamento? Pode ser uma finalidade você minimizar impactos, por exemplo, o caso do resíduo de hospitalares. Os resíduos infectantes precisam de um tratamento antes de serem encaminhados para o aterro, justamente para minimizar risco de transmissão de doença, certo? Mas você pode fazer os tratamentos no intuito de minimizar impactos e de reaproveitar, né, esse resíduo. Quando você faz, por exemplo, incineração, você reduz volume e você ainda consegue aproveitar esse resíduo para gerar energia elétrica. Biodigestão, você reaproveita o resíduo transformando ele em adubo, né? Ou seja, recuperando nutrientes para usar no solo. E ainda também consegue gerar energia. E a compostagem, você produz adubo também. E quando você fala de reciclagem, que também é um tipo de tratamento físico-químico, né? Mas a gente acaba não colocando aqui no tratamento, mas faz parte. Ela consegue reaproveitar 100% dos resíduos e ainda alocar ele de volta no setor industrial para ele ser comercializado novamente. Mas um dos principais pontos que atualmente são utilizados para tratar resíduo não é só amenizar impacto como o resíduo hospitalar, mas sim você recuperar o seu valor energético, tá? Então, o setor energético no país hoje tem alguns momentos, alguns períodos do ano que ele está afogado, você não tem hidrelétricas, não tem usinas trabalhando com alta eficiência. Então, quanto maior a independência de determinado setor, determinada indústria, até mesmo nós, nos nossos domicílios, quanto mais independência energética a gente tiver, melhor, tá? Então, dá para recuperar valor energético para produzir energia elétrica de resíduos sólidos? Dá. Então, você está resolvendo dois problemas, que é o seu resíduo sólido, de todo jeito, se você for o gerador da indústria, você é obrigado a dar jeito nele, né? Então ele é responsabilidade sua, você vai ter gastos para isso, e você ainda aproveita para desafogar uma outra conta do seu bolso, que é a energia elétrica, que geralmente é uma das contas mais caras de qualquer indústria, de qualquer setor produtivo, certo? Então, você consegue recuperar nutrientes, se for um resíduo orgânico, e energia, você gera eletricidade e você produz matéria-prima secundária, né, que é no caso aí do adubo. Ou até mesmo da incineração, você pode usar as cinzas, as escórias, tipo, a parte sólida que restou, para poder utilizar na construção civil, construir asfaltos, etc. Então dá para fazer um reaproveitamento total do seu resíduo. As principais tecnologias que a gente vai ver hoje, elas incluem o tratamento biológico, o tratamento químico e o tratamento térmico, que é a incineração. Vou começar pelo tratamento biológico, tá? Esse tratamento biológico de resíduos não vai ser muito diferenciado dos princípios do tratamento biológico do esgoto, tá? A diferença é que o esgoto é um resíduo líquido e aqui a gente está trabalhando com resíduo sólido. Mas na mesma lógica, quem vai atuar, quem vai transformar, degradar esse resíduo para transformá-lo em nutrientes disponíveis, né, ou num material mais mineralizado que pode ser utilizado no solo, são a atuação dos micro-organismos. Isso que a gente sabe que micro-organismos, eles estão por toda parte, mas eles vão atuar, proliferar, crescer ou agir em função das condições ambientes, tá? Então, a gente já viu que um ambiente com oxigênio vão atuar micro-organismos aeróbicos, né?
Em um ambiente sem oxigênio, você vai ter a atuação de micro-organismos anaeróbicos, ou seja, aqueles que atuam sem oxigênio. Por isso, a gente tem dois principais tipos de tratamento biológico. Um, que é a compostagem. A compostagem ela é aeróbia, ou seja, com presença de oxigênio, e a digestão anaeróbia, que é sem a presença de oxigênio. Então, nessa imagem aqui que a gente tem ao lado, é uma imagem de um reator fechado, totalmente vedado, ou seja, não está entrando oxigênio, então ele é uma digestão anaeróbia. Quando você faz esse tratamento, você transforma a fração orgânica em produtos como gases, líquidos e sólidos, tá? Então você vai ter o chorume como líquido, você vai ter gases, principalmente se for anaeróbio, você vai ter uma geração alta de gases, e você também vai ter a fração sólida, que pode ser utilizada como adubo na agricultura, dependendo da qualidade final desse resíduo. Eu sempre gosto de ressaltar isso, porque eu fico muito indignada de cidades, né, do resíduo sólido urbano, ainda não investir em grande parcela em tratamento dos resíduos orgânicos. Eu, particularmente, acho um absurdo mandar resíduo orgânico para aterro, tá? Porque, ó, se a gente pegar isso aqui, é a composição gravimétrica média do Brasil, tá? Então, ó, data desatualizado, mas é o último que a gente tem disponível. 51,4% de todo o resíduo, né, que o brasileiro gera é 50%. Então, se em média o brasileiro gera 1 quilo por dia, né, meio quilo é de matéria orgânica. Então, essa é a média brasileira. Pode variar de região para região, de cidade para cidade, mas a gente sim gera uma quantidade alta de matéria orgânica. Com isso, a gente vai falar principalmente dos dois tecnologias mais utilizadas para tratamento de resíduo orgânico, que é compostagem e digestão anaeróbica, tá bom? Aqui a gente tem só um fluxograma, um balanço de massa do que está acontecendo aqui nessa compostagem. Então, o que você tem? Isso aqui é para resíduos urbanos, tá? Então, está entrando 1.000 quilos nesse sistema, onde 600 quilos são restos de comida e 400 quilos são poda de jardim, grama, folhas, etc. Antes de entrar na compostagem, é necessário, principalmente com um resíduo urbano, ele passar por um pré-tratamento, ou seja, uma seleção. Você retirar as impurezas, o máximo que você conseguir. Aquilo que dificilmente vai degradar, ou, infelizmente, a realidade do Brasil, junto com esse resíduo orgânico, vai ter plástico, vai ter sacolinha, vai ter contém impureza junto do resíduo orgânico, porque as pessoas, né, não separam corretamente. E aí, o que você tem entrando realmente aqui na compostagem é uma quantidade de 308 de sólidos totais e 599 da fração úmida, ou seja, a umidade desse resíduo, né, é mais da quase a metade, né, do resíduo em si. Durante essa degradação, tem aqui esse mais 75, que é uma parcela que já estava na compostagem, que você deixa como inóculo. Então, você deixa uma fração que já foi estabilizada, está ok, que tem muitos micro-organismos que foram selecionados durante o processo, você deixa ele ali para que esses micro-organismos possam crescer no novo pilha que você colocou dentro da composteira. Então, você nunca tira tudo da composteira, você deixa uma fração do que já foi estabilizado. Ao final, o balanço de massa aqui ficou o seguinte, que você teve uma perda de umidade, ou seja, do resíduo que você, da fração úmida que você tinha, ela passou de 592 para 375, e a parte sólida que estava com volume de 308, ela reduziu também, ela foi para 250 de composto, ou seja, um composto ótimo aqui para você já utilizar na agricultura, tá? Ó, eu não falei, né, mas na parte aqui do pré-tratamento você retirou 100 quilos aqui de impurezas, tá? Então, ó, dos 900 quilos que realmente entrou na compostagem, você teve saindo 250 de composto e 375 de umidade. O que a gente observa aqui? A gente observa que
além de tudo, além de estabilizar o resíduo, tornar ele um resíduo que não vai ter perigo de poluição do solo ou do lençol freático, e que pode contribuir para a produção de alimentos, você reduz o volume, tá? Então, durante a compostagem, a massa de pilha que você coloca no início, ela vai ter uma redução de volume ao final da compostagem. Então, ótimo, porque um grande problema dos resíduos sólidos é o excesso de volume, tá? O que fazer com tanto lixo, que é volume absurdo, que é lixo demais. Então, fazendo compostagem, você reaproveita e você ainda reduz o volume. Se eu estivesse mandando isso para aterro, se estivesse mandando lixo para o aterro, todo o orgânico para o aterro, eu não poderia reaproveitar, tá? Tem aterros, eu já falei para vocês, que fazem o aproveitamento sim dos gases para gerar energia, só que isso ocorre numa parcela menor, tá? Menor do que se você separar o resíduo orgânico em um biodigestor, por exemplo. Ok, então vamos falar das principais fases que ocorrem dentro da compostagem. São 3 fases principais: mesofílica, termofílica e maturação. Tá? Cada fase, como vocês verem, ela termina com esse fílica, que significa temperatura. Então, a característica dessa compostagem é basicamente a variação da temperatura. E essas fases vão se dar, então, em função dessa temperatura. Eu vou mostrar um gráfico para vocês. E aí vocês também podem tirar dúvidas, porque ele é um pouquinho confuso. Lembrando que isso é uma compostagem que a gente chama de compostagem termofílica. A compostagem que é a verme, que é muito feita em casa, que é a compostagem caseira, a compostagem doméstica, ela não tem esse funcionamento. Ela é uma compostagem que tem outras fases, ela é totalmente diferente, eu vou mostrar depois para vocês. Então, essa é a fase, essa compostagem que é termofílica e é que geralmente é utilizada nas usinas de compostagem, tá bom? Bom, então aqui essa parte, o eixo X, ele está aqui com o tempo da compostagem, quanto tempo gasta, e também está indicando quais são as fases que o resíduo está. O eixo Y, aqui do lado esquerdo, indica a temperatura que a massa está, e do lado direito indica o pH que o resíduo está, tá bom? Então, vamos lá. A fase mesofílica é uma fase curta, tá? Não tem os valores aqui, mas ela dura em torno de 15 a 20 dias. É uma fase em que a temperatura do resíduo ela está subindo, tá? Então, ela não atinge aqui em torno de 30, 40 graus na fase mesofílica. Nessa fase, a gente tem a degradação de resíduos mais pesados e você tem também a formação de ácidos. Você começa, as bactérias começam a quebrar o resíduo mais complexo, tipo moléculas grandes como gordura, lipídios, proteínas. Depois desse tempo, ela começa a entrar na fase termofílica, que aí a termofílica pode atingir de 60 graus a 70 graus. Então, por isso dessa compostagem chamada de termofílica, porque ela atinge uma alta temperatura, né? Quem atua aqui são bactérias específicas, que a gente chama de bactérias termófilas, justamente por elas serem diferenciadas, porque elas conseguem sobreviver em uma temperatura elevada, sendo que a maioria das bactérias não consegue, tá bom? Nessa fase mesofílica não atua principalmente fungos, tá? Mas nessa parte termofílica são bactérias termófilas. Nessa fase termofílica você tem bastante volatilização de amônia gás. Essa fase ela é basicamente controlada em função da entrada de oxigênio. O tempo dessa fase termofílica, que vai se manter aí de 60, 70 graus, basicamente vai consistir em o quanto você está inserindo oxigênio na sua massa. Então, a parte mais principal da manutenção, da operação dessas composteiras é você inserir oxigênio. Alguém pode me dizer como é que eu insiro oxigênio dentro de uma pilha de composto, de uma compostagem? Pode repetir? Eu não entendi. Com a utilização de minhocas? Essa compostagem não é a de minhocas, tá? A de minhocas é a vermicompostagem.
essa compostagem não tem minhocas, ela é basicamente fungos e bactérias. A de minhocas jamais suportaria 70 graus, porque as minhocas não suportam mais do que 15 graus Celsius. Então, essa é termofílica, ela é diferente da minhoca. A minhoca a gente vai falar daqui a pouco. Então, esse é um tipo de compostagem, minhoca é outro tipo. Para inserir oxigênio nessa pilha, eu tenho que fazer um revolvimento da pilha, que pode ser manual, pode ser automatizado, depois eu mostro algumas imagens. Então, basicamente, aqui, entrar oxigênio é você misturar a pilha, na mistura ela tem contato com o ar, e você está inserindo oxigênio, tá? Após a estabilização aqui dessa temperatura, ela começa a entrar na fase de maturação, tá? Então, a temperatura começa a descer, atinge aí uma temperatura entre 20, né, a 10 graus. O pH que estava muito elevado, ele desce, tá? Então, ele fica com pH aqui mais neutro, tá? Aqui, quando a temperatura baixa, você tem eliminado parte dos patógenos que não suportavam a temperatura anterior. Você também tem a estabilização para você poder agora utilizar no solo, porque você jamais ia poder utilizar na agricultura uma temperatura de 70. Então, você precisa esperar essa temperatura baixar, o pH estabilizar, para você utilizar ele na agricultura. Calma que vai ficar mais claro que eu vou repetir essas coisas. Então, falamos da mesofílica. Então, ela é a primeira fase, ela é curta, aproximadamente 15 dias. Quem atua são bactérias e fungos mesofílicos, que suportam temperaturas mesofílicas, que são amenas, até no máximo 40 graus. Tá? Após essa fase, a gente tem a termofílica, mas nessa fase o que acontece? A gente metaboliza os nutrientes mais facilmente encontrados, ou seja, moléculas simples, como gordura, proteína. A fase termofílica é a fase mais comprida, mais longa do processo. Ela pode durar até 2 meses. Lembrando que esse tempo eu posso otimizar em função do quanto eu insiro oxigênio. Quanto mais oxigênio, mais eu prolongo a fase termofílica e mais rápido eu vou degradar o meu resíduo, porque essa fase é a mais eficiente no processo. Então, quanto mais eu conseguir prolongar essa fase termofílica, melhor. Como que eu prolongo? Aumenta a concentração de oxigênio na massa. Então, ela pode variar em função do material, porque a gente sabe que tem resíduo que é mais facilmente degradável e tem resíduo que é mais difícil para degradar. Por exemplo, o resto de carnes, ossos, né, são bem complexos. Você pega matéria orgânica seca, né, que são folhas, madeiras, grama, ela também requer uma maior umidade, para senão ela não degrada. Agora, os resíduos úmidos, resto de comida é bem mais tranquilo para degradação. Aqui a gente vai ter a atuação de fungos e bactérias termófilos que suportam temperatura de 65 a 70 graus Celsius. E você necessita, então, de uma maior disponibilidade de oxigênio. Então, é nessa fase que você vai ter que fazer o revolvimento da pilha de resíduos. Ela vai degradar as moléculas mais complexas, tá? Então, aquilo que a mesofílica não consegue, ela vai conseguir. E ela trabalha, como ela tem uma alta temperatura, ela ainda ajuda a eliminar micro-organismos patogênicos do resíduo. E depois isso vai ser melhor para você utilizar na agricultura. Por fim, a gente tem a maturação. Ela pode durar de 1 a 2 meses, mas ela é a fase em que você tem a diminuição da atividade microbiana, ou seja, o seu resíduo já está estável, então como não tem o que degradar, as bactérias vão começar a reduzir. Logo, como elas não estão trabalhando, a temperatura vinha da atividade dos micro-organismos, então a temperatura vai baixar gradualmente até se aproximar da temperatura ambiente, e aí então você vai poder ter uma redução da acidez e ainda vai poder utilizar isso na agricultura. Bom? Olha aqui, ó. Então, outra imagem. Aqui, ó, esse pico aqui é a fase termofílica que está aqui chegando em quase 70 graus. Se você não revolver a pilha, a temperatura vai baixar. Vai baixar e nem sempre o resíduo vai estar degradado. Então, se você revolve a pilha, a fase termofílica vai acontecer novamente e você então vai ter várias fases termofílicas até que você tenha uma verdadeira estabilização do resíduo. Porque se esse resíduo não for estabilizado adequadamente, não tem como você usar na agricultura. Ele vai estar com pH ácido, ele vai estar com muito micro-organismo
e ele ainda pode estar não estabilizado, que vai causar, né, putrefação do solo, vai matar sua planta, etc. Uma compostagem com tempo de operação normal, né, com revolvimento, etc., ela pode variar de 60 a 90 dias até atingir a fase final de estabilização. Quando eu falo estabilização, é porque degradou tudo que tinha para degradar, e ao invés de sobrar nutrientes orgânicos, matéria orgânica, né, você vai ter aí a mineralização, então vai sobrar basicamente nutrientes inorgânicos, como nitrogênio, fósforo, nitrito, nitrato, fosfato, que vão poder ser absorvidos pela planta. A planta só absorve o nutriente inorgânico, na fase inorgânica. E pode variar também de 90 a 120 dias, né, para ficar... Essa umificação é para ele se tornar um humus. Humus é aquela... quando ele está 100% estabilizado. Né? Basicamente, o que sobrou são ácidos úmicos naquela pilha, que é mais ou menos uma terra que a gente vê muito na horta, né? Que é aquela terra escura, com cheiro de terra molhada, né? Que é aquela terra de minhoca, aquele humus de minhoca é bem parecido também. Lembrando que isso aqui não é a compostagem de minhoca. A compostagem pode ser acelerada se você aumentar a oxigenação, e aí você pode ter ela de até entre 45 e 60 dias, ou para ter uma modificação completa, você pode ter aí em 90 dias. Então, basicamente, a aceleração da compostagem vai depender de quanto oxigênio você conseguiu inserir na pilha. Os principais parâmetros de operação. Naquela fase de pré-tratamento, dentro de uma usina, geralmente, você tritura os resíduos. Você tritura eles para que eles fiquem em tamanhos menores, consequentemente, ter uma maior área de contato. Quanto menores, maior área de contato e maior contato, então, acessibilidade com os micro-organismos. Se você tem uma laranja inteira, ela vai demorar muito mais tempo a degradar do que uma laranja picada, porque os micro-organismos só vão ficar na área superficial, só na área de contato. Relação carbono-nitrogênio é a relação que você insere de carbono, ou seja, quanta massa de carbono tem em função da quantidade de nitrogênio, que é um nutriente. A proporção ótima é em torno de 25 a 50. Isso daqui também pode ser equilibrado, tá? Em função da quantidade de matéria orgânica seca e matéria orgânica úmida. Tipo, a matéria seca, como folhas, serragem, ela geralmente tem uma quantidade menor de nutriente do que, por exemplo, o resto de folhas, de verduras, etc. Você consegue controlar isso escolhendo o resíduo que você vai pôr. Outra coisa importantíssima, você tem que estar sempre de olho, controlando umidade, temperatura e pH. Porque se o seu resíduo ficar muito ácido, ele não vai ter uma boa degradação. Se a temperatura não subir para os 70 graus, vai demorar uma vida para estabilizar. E se tiver um resíduo sem umidade, também não degrada. Vou dar um exemplo clássico. A grama. Você corta a grama e deixa lá no montinho. Às vezes, fica até anos ali sem degradar. Se vem chuva, período de chuva, e começa a molhar muito essa grama, ela vai degradar com mais facilidade. Por exemplo, folhas. Por que todo mundo queima folhas na época de seca? Porque na época de seca a umidade do ar está baixa, e essas folhas, não tem chuva, não tem nada, essas folhas não degradam. Então fica ali acumulando volume. Como elas não são secas e não tem umidade, elas não degradam. Quando vem a chuva, as folhas ficam úmidas e degradam com maior facilidade. Aqui na compostagem é a mesma coisa. Você tem uma quantidade ótima de umidade para que essa degradação ocorra com mais facilidade. Basicamente, o que os micro-organismos adoram? Uma temperatura adequada, uma quantidade de umidade adequada e uma acidez adequada. Então, o que é considerado ótimo aqui? As temperaturas têm que estar de acordo com a sua fase, se for mesofílica até 40, se for termofílica até 70. Na meso tem que atingir a temperatura ambiente. A umidade, para uma boa atividade microbiana,
entre 35% a 40%. Isso para uma baixa atividade microbiana. Se você quer aumentar a atuação dos micro-organismos, aí você tem que ter pelo menos 55% de umidade, ou seja, 55% de água. O pH adequado é o neutro. Também pode ser controlado com o revolvimento da pilha. Geralmente, se sua pilha não atingiu a temperatura, ela vai começar a acidificar. Então, você tem que revolver para entrar oxigênio, para ela entrar na fase termofílica e para o pH ficar o mais próximo do neutro. Então, isso também é controlado com a entrada ou não de oxigênio. Então, geralmente, o que você tem que fazer com sua pilha? Adicionar água. Se tiver ácido, você tem que colocar produtos alcalinizantes, por exemplo, o cal. O cal é muito utilizado. E se ela tiver com uma temperatura baixa, você revolve e entra oxigênio para aumentar a temperatura de novo. Tá tranquilo, gente? Estão entendendo? Estão assistindo? Estão no WhatsApp? O que vocês estão fazendo? Tranquilo. Tá, só essas duas que não. Então vamos lá. Outra, né, a principal coisa da sua pilha é o requerimento de ar. Compostagem aeróbico, tem que ter ar, tem que ter oxigênio. Como que a gente faz? Revolve o resíduo, mistura. Pode ser feito por manual, com uma pá. Se for uma pilha pequena, pode ser uma pá. Se for uma usina maior, você vai precisar de tratores. E se for uma usina mais tecnológica, você pode ter aspersores, ou seja, a entrada de oxigênio vai ser automática. Eu vou mostrar exemplo de cada uma dessas usinas para vocês agora. Ó, oi. Pode falar. Mas como que eu vou saber que a pilha está ácida? Você vai medir o pH. Então você precisa de um termômetro para medir temperatura. Você precisa levar para o laboratório e fazer análise de teor de umidade. Lembra que a gente aprendeu a fazer isso na aula de características físicas? Você pega uma massa, leva para o laboratório e determina o teor de umidade. E o pH você vai utilizar o pHmetro, né? Você vai pegar uma massa de resíduo, diluir em água destilada e medir o pH. Então, são análises que você faz em laboratório, tá? Então, uma usina precisa ter pelo menos essas 3 formas de medir os parâmetros importantes da pilha, que é temperatura, pH e umidade. Eu digo assim, Então, não vai ter nenhuma característica aparente, não, só de visual, não, né? Não, não é visual. É análise físico-química. Você leva para o laboratório e faz. O termômetro você pode medir ali na hora. Pega o termômetro, um termômetro, claro, que abranja essa temperatura, né? Ele tem que atingir os 70 graus. Tem que ter uma faixa de amplitude, então não pode ser o termômetro que você usa para medir sua temperatura. E você precisa fazer essa análise em laboratório de teor de umidade e de pH, tá? Então precisa ser feito em laboratório, não é visual. Dá para às vezes perceber em função do cheiro, né? A acidez às vezes pode perceber em função do cheiro, em função do cheiro do chorume. A temperatura, claro, você não vai enfiar a mão numa pilha de 70 graus Celsius, mas dá para você ter uma ideia que quando você revolve, se ela tiver com a temperatura alta, vai sair fumaça. Se não tiver saindo fumaça, porque a temperatura não está muito legal. Então daria para você fazer em casa só com essas ideias de sentir o cheiro, se começar a feder, começar a soltar um chorume esquisito, porque pode estar ácido. A umidade você consegue perceber se está seco, mas uma usina mesmo é interessante que se faça em laboratório, tá? Beleza. Por quê? Esses são os principais parâmetros. Se a temperatura está baixa, eu tenho que revolver para subir. Se o pH está muito ácido, eu vou ter que usar um produto alcalinizante e misturar para entrar oxigênio. Se tiver com pouca umidade, eu vou ter que molhar, pegar uma mangueira e jogar na minha pilha, tá? Então, é basicamente adicionar água. Se a umidade está baixa, adiciono água. Se a umidade está muito alta, que eu acho difícil, aí você vai ter que colocar mais resíduo seco, como folha, serragem e etc. Grama, tá? Então, você pode controlar a umidade tanto inserindo água quanto inserindo resíduos secos.
Bom, o pré-tratamento que eu falei para vocês, como que funciona? Geralmente tem uma estação de triagem, onde as pessoas vão rasgar as sacolas, né, e separar ali o resíduo orgânico. Depois, esse resíduo vai passar para uma máquina em que ele vai ser triturado, ou seja, você vai aumentar a área de contato. E depois você ainda passa por uma peneira no intuito de separar impurezas, né? As impurezas que são sacolas, plásticos, né? Você passa numa peneira ali que, conforme vai ficar algumas coisas retidas. É claro que não tem como selecionar 100% e, infelizmente, vai ter resíduos que não vão ficar com a qualidade boa. Aqui algumas imagens, né? Essa primeira imagem aqui a gente tem pilhas pequenas, então a pessoa está fazendo um revolvimento manual com uma pá, tá? Primeira coisa que você vai fazer é montar as pilhas. Pode ser assim, como se você estivesse fazendo um cimento, sabe? Uma pilha cônica. Ou pode ser uma pilha compridinha assim, mas também sempre nesse formato cônico. O revolvimento pode ser manual ou mecanizado. Nessa imagem aqui, a gente tem o uso de tratores, que é o mais comum. Aqui no Brasil, quando você tem usinas maiores, você usa tratores para revolver. O molhamento, se for uma usina pequena de operação manual, você pode fazer até com regador. Nesse caso aqui, não, você vai precisar de um caminhão molhando toda a pilha ou uma mangueira, algo mais automatizado possível. A outra análise que é interessante fazer de vez em quando é aqui, ó, relação carbono-nitrogênio, para saber a proporção adequada que tem que ter de nutrientes e de carbono na sua massa. Aí você faz a análise de nitrogênio, né? Pode ser nitrogênio total. Você faz uma análise de carbono, pode ser carbono orgânico total. Mas na prática, principalmente se forem fazer em certas usinas, isso aqui vai ser mais ou menos no rumo, mas na escolha do resíduo que você coloca. Elas vão ser dimensionadas em função da quantidade de resíduo que é gerado na cidade. Então, você precisa ter dados da quantidade que é gerado, dados da quantidade de matéria orgânica, por isso que é importante fazer o estudo da composição gravimétrica, para você saber quanto por cento gera de orgânico naquela cidade, para você, então, fazer o dimensionamento adequado. Você também precisa entender a variação dos resíduos que chegam, se é todos os resíduos de resto de comida, todos os resíduos de poda, você precisa conhecer os resíduos que vão ser gerados. E você também tem que escolher uma localização adequada para a usina. A usina tem que ficar o mais próximo possível, respeitando aquelas condições de saneamento. Você não vai colocar isso numa zona residencial, porque isso pode ter um certo odor. Na prática, isso não deveria feder, não fede, tá? A compostagem ela não tem um cheiro ruim, não deve ter. Se tá fedendo, se tá atraindo vetores, é porque tem alguma coisa errada, tá? Os objetivos: reduzir volume, diminuir patógenos e produzir um produto estável para ser utilizado na agricultura. Ainda manter uma qualidade sem impurezas e máximo nutrientes. Quando eu falo qualidade sem impurezas, é quando o resíduo não tem plástico, papel, papelão e todas as coisas misturadas, tá? Vou mostrar aqui algumas outras tecnologias de compostagem, que são pilhas manual mecanizado e as pileiras aeradas, que eu vou mostrar que são automatizadas. Ó, aqui é o manual mecanizado, que eu mostrei para vocês, que é com trator, né? Aqui eles estão inserindo uma parcela de resíduo seco de poda de jardim e uma fração orgânica, montam uma pilhazinha bonitinha, longas pilhas, e tá vendo que eles colocam uma rede? Geralmente eles colocam uma redezinha para cobrir, tá? Que é para poder proteger a pilha, principalmente se não for em um local coberto. O adequado mesmo era que ficasse no local coberto, principalmente se tiver muita chuva. O piso também é adequado que seja impermeabilizado, tá? E aí aqui é uma leira automatizada. Ou seja, você utilizar bombas aspersoras, né? Que vão ficar aqui junto à pilha e vão ficar bombeando
ar, né, oxigênio ali na pilha. Ela pode ser assim, com essas mangueiras, tá vendo? Tem uma bomba, várias mangueiras, tubulações perfuradas que ficam abaixo da pilha, introduzindo oxigênio o tempo todo, de forma automática. Aqui nesse modelo, você tem o piso furado, abaixo aqui também está entrando o oxigênio. Então, isso aqui é uma coisa mais tecnológica, eu não conheço nenhuma estação desse tipo aqui no Brasil, mas ela é ótima, né, porque você vai ter redução de custos com pessoal para tanto mecanizado quanto manual. Só que, por outro lado, isso pode ficar mais caro porque você vai estar gastando energia, né, nessas bombas. Então é interessante que se faça um estudo de relação custo-benefício. Adriana, Aqui tem Oi. esse tipo de compostagem, ele é utilizado só para agricultura ou ele pode ser utilizado também para capturar gás para fazer energia, produção de energia? Esse não produz energia. Não Não, produz. não é só para Que agricultura. Isso. Que produz energia são anaeróbios, processos anaeróbicos. Aeróbios que têm oxigênio não produzem gases, tá? Produz uma quantidade muito pequena. Você não produz metano, que é o que gera energia, tá? Então isso aqui não gera energia. Você só aproveita na agricultura, tá? Uhum. Que fique claro isso. Não gera energia. Esse daqui é um reator bem tecnológico também, que é um reator comprido aqui. Ele é do tipo pistão, não sei se vocês já estudaram modelos de reatores, que a gente tem mistura completa, pistão. Já estudaram isso? Em Não. poluição da água, pessoal da engenharia. Lembra? Reatores ideais de mistura completa e de pistão? Sim, estou estudando. Como que é? O pistão, ele é um reator que simula, por exemplo, um rio. Como que funciona o transporte da água no rio? A água no rio é sempre corrente, né? Então, tipo, imagina que aqui o comprimento desse reator seja de 20 metros. A água, ela vai caminhando, né, do metro zero até o meio, depois 20, ou seja, a água não volta, né? Aqui é a mesma forma. O resíduo, ele está sendo misturado por automático com essas paletas aqui, e que elas vão sempre jogando o resíduo para o fim do reator, né? Então, ela vai, ao misturar, ele sai do lugar e ele vai caminhando para frente, até sair totalmente do reator, quando, em teoria, ele já deveria estar estabilizado. Então, isso daqui tem uma rotação muito elevada, com isso ele tem insere quantidade de oxigênio muito alta, com isso ele reduz o tempo de estabilização. Quanto mais oxigênio, menor tempo para você conseguir obter seu resíduo estabilizado. Aqui está comparando o tipo de tecnologia em função da quantidade de oxigênio, se é uma entrada de oxigênio mínimo ou baixo, intermediário ou alto. Esse InVessel é o nome desse reator aqui, tá? Claro que isso também vai ser em função da altura da pilha. Quanto mais alta a pilha, se for automático, mais dificuldade vai ter de entrar oxigênio. Então você tem que considerar também a largura e a altura da pilha. Mas o que a gente tem aqui é o seguinte: quanto maior a quantidade de giros, ou seja, de revolvimento, se eu revolvo o resíduo uma vez por ano, eu vou gastar 24 a 36 meses para obter meu composto. Se eu revolvo a massa de 3 a 5 vezes por ano, eu vou gastar até 18 meses. Se eu revolvo semanalmente, de 4 a 6 meses, se eu tenho uma pilha aerada automática, que é o tempo todo inserindo oxigênio, eu vou gastar de 3 a 4 meses. E se eu tenho um vessel, que é esse que tem uma mistura por aquelas paletas com alta intensidade, eu posso ter o meu composto estabilizado em 2 meses e meio, né? Isso para pilhas, inclusive maiores do que as outras
das outras tecnologias. Então, só para vocês terem uma ideia de que eu quero que fique claro, quanto mais eu revolvo, mais insiro oxigênio, mais rápido eu vou ter o meu resultado, tá? Deu para entender? Isso aqui é compostagem termofílica, que é comumente utilizada em usinas de compostagem. Então, são pilhas que atingem até 70 graus e passam por todas as fases que eu falei. Que, pode falar, alguém quer falar? Não. Que difere, inclusive, dessa outro tipo de compostagem que eu vou falar agora, que é a vermicompostagem. A vermicompostagem é a compostagem que você faz uso de minhocas. Essa é uma compostagem que não atua com temperaturas elevadas, tá? Porque minhocas, o ideal de temperatura para elas é de 15 graus. Então, essa é uma compostagem muito utilizada em domicílios, então eu falo doméstica porque é uma solução alternativa que você pode fazer individualmente. Então, por exemplo, aqui em Rio Verde que a gente não tem uma usina compostagem, que se você não fizer sua própria compostagem, o resíduo vai para o aterro, uma solução é isso, você fazer sua compostagem doméstica. A compostagem doméstica, então, você utiliza minhoca, você praticamente não tem que fazer nada para operar, não precisa fazer revolvimento, tá? Então, você tem pouco custo, o tempo, né? Gasto do seu próprio tempo para operar ela. E você tem a geração do humus de minhoca, que é a matéria orgânica reciclada, que é um composto de alta qualidade, tá? Pode ser utilizado até na horta orgânica, produção de hortaliças. A compostagem pode ter várias configurações, tá? Essa é uma configuração que tem sido, inclusive, comercializada. Eu tenho uma compostagem dessa, né? Uma composteira dessa que eu comprei pronta, mas dá para fazer em casa também com resíduos reutilizados. Ela consiste numa configuração seguinte. Claro que se não precisa ser nessa configuração, você pode fazer outras configurações. Essa é uma configuração mais fácil de operar. Tem 3 baldes, né? 3 caixas. A última caixa é a caixa para coletar o chorume. Então, essas caixas são perfuradas, todas perfuradas, de modo que o chorume vai escoar para a última caixa, tá? Então, você tem coleta do chorume. Você tem 2 caixas digestoras, ou seja, caixas onde você vai inserir o resíduo e as minhocas. Como que funciona? Geralmente você começa a operar com você põe um pouquinho de humus e um pouco de minhoca no fundo, você coloca as minhocas e os humus no fundo, e aí você começa a colocar os resíduos. Essa compostagem não admite a entrada de resíduos de carne, você não pode pôr borra de carne, você não pode pôr resto de carne, você não pode pôr nada derivado de carne, porque vai apodrecer, vai juntar varenjeira, vai uma anarquia, não use, não coloque carne. Também não é legal que você coloque laticínios, porque isso vai também azedar, vai reduzir o pH, vai acidificar, e aí as minhocas não suportam essa acidificação. Por isso não é legal também que você coloque limão ou muitas outras frutas muito ácidas. Ácidos tem que ser em pouca quantidade. Mas de resto, folhas, resto de verduras, cascas, outros frutos, você pode pôr à vontade, tá? Então, para quem cozinha bastante em casa e que produz muitas cascas de frutas e verduras, ela é excelente. Aí tem gente que percebe que ela também não é adequada, que você coloque resíduo cozido, tá? Então, você não vai pôr arroz cozido, resto de feijão cozido, resto de comida pronta, cozida, você não coloca também. Aí você fala, mas o que eu mais produzo aqui em casa é resto de comida. Isso é até legal para você perceber se você está desperdiçando comida. Se você está fazendo comida além do que você come, do que sua família come, é sinal de que talvez você deva fazer uma menor quantidade. O adequado é que você nunca cozinhe para sobrar, tá? Você cozinha só o suficiente para comer. Enfim,
Então, você pega a primeira caixa, que é a primeira, imagina que essas luzes estão vazias, então você vai começar operando a primeira. Coloca uma camada de terra, uma camada de minhoca, começa a inserir o resíduo. Sempre que você colocar o resíduo, você tem que cobrir com um material orgânico seco. Aqui em casa eu utilizo serragem, tá? Então, coloco o resíduo e cubro com serragem. Por que eu cubro com serragem? Para não dar mosquinha, para não feder, para o resíduo que está em contato com o ar não oxidar, tá? Então, eu sempre cubro com serragem, esse é o principal ponto da operação. Depois o resíduo cobre com serragem ou com folhas, tá? Ou com grama seca. Quando essa caixa encher, a primeira caixa que você começou a encher, você vai passar lá para baixo. A de baixo que estava vazia, eu passo para cima. E aí, quando a de cima encher, em teoria, a de baixo já vai estar estabilizada. Você pega esse resíduo estabilizado, usa nas suas plantas e vai revertendo as caixas. Então, uma encheu, está pronta, você põe nas plantas, esvazia ela, coloca lá em cima para usar. A que estava cheia, você coloca embaixo para ela degradar. As minhocas conseguem fazer passagem de uma caixa para outra. Então, se as suas minhocas começarem a subir para a caixa de cima, é porque o resíduo de baixo não tem mais comida, já estabilizou, então você pode pegar ele nas plantas. Se as minhocas caírem na caixa de chorume e ela estiver cheia, as minhocas vão morrer afogadas. Isso pode feder a compostagem. Então, é legal que você sempre esvazie a caixa de chorume e também coloque alguma coisa para facilitar a subida da minhoca. Se ela cair aqui no fundo, ela consegue subir pelas paredes. Eu geralmente coloco um tijolinho, um pauzinho aqui para facilitar que ela suba. Então, elas transitam de uma caixa para outra. Que fique claro isso. E que elas vão estar sempre à procura de alimento. Então, se começou a ir para a caixa de cima onde tem alimento, porque a de baixo está sem comida. Você tem que tirar esse resíduo pronto e colocar novos resíduos, certo? Então, deu para entender, gente? A tampa, tem tampa, tá? Só que essa tampa, geralmente, ela tem que ter algum furinho, algum orifício para entrar ar, tá? As próprias minhocas vão andar, vão revolver. As minhocas não gostam de calor, porque você nunca pode pôr essa composteira no sol. É legal que você não coloque ela direto no chão, porque pode entrar formiga e outros insetos. Então, você sempre tem que pôr essa composteira na sombra. Você não pode pôr nada que acidifique, então se o pH estiver alto, elas vão morrer ou vão afetar elas. Você tem que ter muito cuidado também com a entrada de mosquinhas, baratas e outros insetos que pode também competir com a barata, com a minhoca, tá? O legal dessa composteira é que você não precisa fazer revolvimento nenhum, tá? As minhocas fazem todo o serviço. Aqui algumas imagens, né? Essa daqui é uma composteira comercial. Essa daqui você pode fazer em casa, utilizando baldes, né? Eu com uma aluna, a gente fez para ela fazer um projeto. Inclusive, depois você pode decorar, pintar, fazer o que você quiser, ficar bonitinho. Dá para fazer com aqueles baldes de margarina. Tem padarias que vendem baldes vazios de margarina, aqueles potes grandes. E aí você pode aproveitar para fazer a sua composteira. O que você tem que fazer é perfurar os fundos, porque tem que estar tudo perfurado, as caixas, de modo que as minhocas possam caminhar de uma para outra. E sempre no fundo ter um balde para coletar o chorume. Ó, nessa imagem a gente vê as 3 caixas. Ó. Essa primeira caixa onde ele colocou o resíduo, essa caixa que está molhada aqui onde está o chorume, e essa caixa aqui é a que está com o resíduo pronto, que você pode pôr na agricultura, tá? O chorume também é adubo, você pode diluir ele em água e utilizar, borrifar nas plantas. Só que você tem que diluir de 1 para 10. Então, sei lá, 1 litro de chorume, 10 de água. Tá? Então, você sempre vai diluir ele antes de borrifar ou regar as plantas. Aqui nesse slide tem um link do YouTube que ensina você a fazer sua composteira. Qual que é a condição ideal do miocário? Umidade. Ela não pode ter baixa umidade, porque os micro-organismos que atuam junto às minhocas podem morrer de desidratados. Como eu coloco aqui em casa só resíduos com alta umidade,
eu nunca tive problema com questão de umidade. Então, eu sempre coloco lá folhas, frutas e cubro com serragem. Se o ambiente também tiver com muita água, você pode matar as minhocas por excesso de mau cheiro, porque se tiver muito úmido, ele começar a feder. Então, se está fedendo é porque tem alguma coisa errada. Porosidade e aeramento. Não é bom que você compacte o resíduo, tá? Então, você sempre deixa o lixo solto ali, cobre com serragem, mas nunca pressione a massa, tá? Você pode afetar, massacrar as minhocas. O pH tem que ser de 5 a 8. Como que a gente controla isso? Não coloca limão, não coloca coisas ácidas na composteira. Não é bom vocês colocarem também temperos, pimenta, tudo isso pode afetar as minhocas, elas são sensíveis. A natureza dos resíduos é aquilo que eu falei, não pode pôr carne, não pode pôr comida cozida, não pode pôr leite, não pode pôr limão. Que isso vai afetar a temperatura e vai afetar a acidez. Resíduos difíceis de se decompor, por exemplo, carne, não é legal que você coloque, tá? Relação carbono-nitrogênio tem que ter uma quantidade ótima, né? Mais nitrogênio do que carbono, porque quanto mais nitrogênio, mais ação nível do organismo, quanto mais nitrogênio, mais espora viável para minhoca, tá? Se tiver muito alto o nitrogênio. Porque aí quem atua muito são os micro-organismos. Se o micro-organismo atuar demais, vai aquecer e vai afetar a minhoca. Então, o adequado é sempre você ter uma fração molhada e sempre cobrir com resíduo seco para controlar essa questão de umidade e de relação carbono-nitrogênio. E por fim, a temperatura, isso é muito importante. Eu tive muitos problemas com a minha composteira na época do calor, tipo outubro, novembro, que são meses muito quentes. Como a minha composteira é de plástico e eu não tenho uma sombra maravilhosa, ótima para pôr, as minhocas começaram a fugir da composteira e acabavam morrendo no chão, tá? Então elas fogem se a temperatura estiver muito alta e acabam morrendo. Então, a temperatura ótima é inferior a 15 graus Celsius. Então, se você tem uma varanda, uma árvore, um local fresco que sempre pega sombra, esse é o lugar ótimo para você pôr sua composteira. Pode ser baixo demais, nem alto demais, porque as minhocas são sensíveis. Lembrando que minhocas são seres que vivem no subsolo, então tem que ser um lugar mais escurinho, né? Um local que simule o interior do solo ali para elas. Tem gente que mora tipo na fazenda, que mora que tem um quintal muito grande, que tem árvore, que tem muita folha. Você pode fazer sua composteira ali, ó. Você arreda as folhas, joga o resíduo, cobre com folha. As próprias minhocas que estão ali no solo vão trabalhar ali no seu resíduo, tá? Então, desde que você cubra bem com material seco, para evitar vetores, para evitar mau cheiro, tá tranquilo. Você tem um lugar com muitas folhas, excelente. Alguma dúvida, gente, aqui da compostagem? Eu vou depois pôr um vídeo ensinando a fazer a composteira doméstica, que é a verme, minhocas. E talvez eu até proponha algum trabalho desse tipo para vocês fazerem na sua própria composteira. Bom, a gente vai parar por aqui porque já é... ainda é 9h44. Acho que a gente pode continuar. Tá tranquilo? Como vocês não estão falando nada, eu tô continuando. Acho que eu vou fazer uma aqui em casa. Vai fazer? É ótimo, né? Depois eu posso passar a ficha técnica de operação para vocês, para facilitar a operação. Mas é tranquilo. O que eu tive problemas com a minha foi essa questão de calor e também pode ter ataque de outros insetos, tá? Então, cuidado com formigas e baratas, tá? Então, pode acontecer de ter barata. Nem sempre, se esses outros insetos não estiverem matando ou afetando sua minhoca, tá de boa, é normal, é degradação, é natureza, é processo natural, então é normal que tenha vários insetos, tá? Desde que não tenha aquela mosquinha, sabe? Aquela mosquinha de banana, aquela mosquinha terrível. Como que eu faço?
para armazenar o meu resíduo. Quando eu estou cozinhando, que eu gerei as minhas folhas, os meus restos de verdura, eu pego um baldinho, eu geralmente pego lata de sorvete, coloco todas as cascas ali no balde de sorvete, fecho e levo para a geladeira até encher. Quando encher, eu coloco no meu caro. Mas geralmente eu coloco na geladeira para não começar a degradar e para não ter entrada de insetos como mosquito, mosca e essas outras mosquinhas. Se você deixar o resíduo aberto de qualquer jeito, vai entrar mosquinha, essas mosquinhas vão botar ovos no resíduo e depois quando você levar para a composteira elas vão proliferar. Então, eu faço assim, coloco no potinho, levo para a geladeira até ter quantidade suficiente para eu pôr tudo de uma vez no meu caro. Porque se você coloca uma maior quantidade, você economiza serragem que você vai cobrir, você também economiza espaço. É sempre interessante que você coloque nos cantinhos, assim. Se você espalha o resíduo em toda a composteira, você vai perder no volume útil. Então, eu sempre vou colocando uns bolinhos nos cantinhos até encher toda a casa. Aí vocês podem usar o resíduo para própria casa, ou tipo, usa o adubo para plantar algumas verduras, dá para ter hortinha até na janela, né? Tem muita gente que mora em apartamento e tem lá uma hortaliça, um chazinho, um temperinho ali na janela. Ou senão você pode doar, vender, sei lá, faz o que você quiser com esse adubo que é ótimo, de alta qualidade. Aí eu tenho isso é tudo que a gente tinha para ver de compostagem. Então, compostagem é aeróbio, entrada de oxigênio, pode ser termofílica ou verme, com minhocas, não gera energia elétrica, não gera gases, tá? Que fique bem claro isso. Quando eu tenho um tratamento aeróbico, não gera gases. Isso vale para todos os tratamentos, vale para esgoto, né? Se é um tratamento aeróbico, não gera gases.